A gente pode entrar nesse assunto agora e depois a gente volta ao assunto. Acho que é uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, que é o trabalho que você desenvolveu vários anos e você, eu acho que foi o pioneiro aqui em Fortaleza, que foi o trabalho com estúdio de propaganda. Publivol. Publivol. Isso já começou já no Arroz com Fumo. Pra quem não sabe, o DJ Nenê foi o pioneiro, foi o pioneiro. Então foi o pioneiro aqui em Fortaleza. Hoje, quando você vê esses carros de som, então o Nenê foi o pioneiro a trabalhar com isso. Né? Começou. E era uma referência. E na época que eu comecei, ainda não existia ainda o computador. Passou o quê? Acho que um ano e pouco só, aí foi que surgiu o computador. E assim que surgiu o computador... Acho que mais tempo, que eu chegava na sua casa, as propagandas era com o disco de um lado, um disco do outro, e a voz numa fita cassete. O toca-disco era MK2, né? Você lembra? Era MK2. Quando eu comecei a andar lá, você não tinha... Pois não era nem aquele estúdiozinho lateral, não, era no seu quarto. Isso. Tá aí. Você ainda participou comigo muitas vezes na Publivol lá. Eu trabalhei, eu acho que... Trabalhou. Trabalhei uns 5 anos lá contigo ou mais. Foi. E tu lembra ainda quem foi o primeiro locutor? Publivol. Diz aí o pessoal, quem foi? Wellington Braga. O Wellington Braga. Foi, não. O Wellington Braga. Eu ainda montei um pedaço do estúdio lá no Clube Tiradentes também. A gente tinha uma sala lá, eu montei lá e depois foi que eu fui pra isso. Foi o Wellington. O Wellington Braga. Quem é que se lembra do Wellington Braga? Era muita gente. Wellington Braga é muito. Eu acho que ele foi o segundo locutor, não foi do Arroz com Fumo? Foi o Flávio Liefman. O Flávio Liefman? Primeiro locutor. Fecha com. Depois quando surgiu lá no Tiradentes, ele morava quase vizinho lá. Chamamos. Depois do Tiradentes, à esquerda. É. A família dele morava lá. Isso. Porque na época, eu trabalhava na Madrugada do Povo, ele foi estagiar lá, e passou um período lá de estágio comigo. Depois foi na época mesmo que o Arroz com Fumo começou mesmo. Ia decolar, né? Primeira festa não foram tão boas, não. Depois foi que decolou. O primeiro locutor oficial mesmo do Arroz com Fumo foi o Wellington Braga e foi locutor da Publivol. Fazia. Eu acho que ele não passou, no que eu lembro, ele não passou muito tempo, né? Não. Fora ele, o Leno, teve outro? Teve o Gleidson Rochinha. Rochinha, que é da Jangadeiro, atualmente ele trabalha na Jangadeiro. Também foi locutor lá da Publivol. E a Publivol, que eu fico seguinte, que era um trabalho publicitário, independente das festas. Não. Só mesmo. Era o estúdio do Neném pra gravar publicidade. Propaganda de publicidade. Começou basicamente com essa propaganda de som, mas criou A gente fazia as propagandas do Arroz com Fumo, né? Aí todo mundo escutava aquelas vozes, aquelas coisas no carro de som passando em todo canto. Mas onde é que grava isso? Onde é que grava isso? Onde é que grava isso? E começou assim. Foi aí. Mas é assim, eu via na época que criou uma proporção tão grande. Você começou o seu trabalho foi bem absorvido pelo pessoal, foi bem aceito. E não ficou somente na propaganda. O pessoal de rádio e o pessoal da música começaram a procurar o seu estúdio para gravar. Não gravar a música, mas para gravar o trabalho de divulgação deles, né? Até os spots de televisão a gente gravou. Tudo sincronizado mesmo lá nos 30 segundos. Já tinha esse lance que não pode ser mais nem menos, tem que ser 30 segundos. Nessa época já existiu o computador. Uma CPU. Vamos citar assim, pessoas que eu lembro, pessoas que você lembra, gravaram lá o trabalho deles. Basicamente de rádio, música. Eu vou citar um aqui e você vai falar. Baleia. Basicamente todo o trabalho do Baleia naquela época acho que era da Tropical. Todo o trabalho do Baleia era feito lá, de gravação. O Capetinha, na época, surgiu dentro do estúdio da Publivol. Foi lá. Fizemos até uma montagem do Capetinha. Eu lembro ele, o meninozinho, o que? Eu tinha uns 10 anos, 8, 10 anos.
menos de 10 anos. De música. Diga aí pro pessoal mais ou menos outros nomes da música daqui que faziam trabalho na pública. Mas conhece Vicente Neri? Já ouvi falar. Brincadeira, mano. Todo mundo Tu conhece. já ouviu falar de Sheila Carvalho e Sheila... Duas, né? Do Tchan. Aham. Pois é, também passaram lá. Sempre ia gravar as propagandas, as vozes. Toca do Vale. A do Vale era, Ai, meu Deus. chegava ali e tava por ali pra gravar as coisas Ah dele. lá. Esse pessoal do forró, quase todos passam. Então fazer o spot, as coisas pra gente gravar pra Lembro fazer também as do coisas pra final do rádio. Dedinho Gouveia, por lá Dedinho gravava Gouveia. muito. Paulo Ney, muito. o Clementino Moura. Esse pessoal do forró, quase todos passam as vozes pra gente a montagem dos spots, tudo pra mandar pras rádios. E até, Tudo pronto. até a questão, às vezes, de uma chamada de show, dessas coisas que eles tinham também, Rapaz, falando nesse momento, me lembrei do César, como é o César que era muito amigão do Baleia. Faleceu. Lembro. Porra. Também trabalhou na Tropical. Ele sempre gravava muitas propagandas pra mim, em particular, e gravava as coisas da né? Teve Tropical. outro locutor tudinho. que gravava muito também, eu acho que ele faleceu há uns anos atrás, o menino lá, que era da Tropical também, Paulo César, Paulo rapaz. César. Ele Pois faleceu, é, né, César, agora. pois é, faleceu. Pois é. César. Ele levava todo esse pessoal, ele juntamente com o Guilherme San, quem não sabe, Guilherme San é o Rasga-Baleia. O Baleia, basicamente, lá na Tropical, toda a questão de produção, né, de outras coisas, era feito lá na Publivol, né? Tudo lá na Polival. Como é o nome dele? O pastor? Qual é o nome dele, do pastor? Assis Monteiro. Assis Monteiro. Porra da Tropical, quase todas feitas lá em casa.